que sim, eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro, esse grave erro. No nome de Jesus eu estou aqui para pedir perdão aos irmãos pelo meu pecado. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Seu mentiroso! Mentiroso! Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo para a igreja ver. Você está 3 anos com a mulher. O apóstolo Ailton Novaes teve o culto interrompido por confusão. Veio ao público confessar o seu pecado de adultério. Confira o vídeo até o final e entenda toda a história que aconteceu. Deixe um like para fortalecer nosso canal e vamos para o vídeo. Eu venho hoje aqui nas redes sociais para falar aos irmãos que o que vem acontecendo, o que aconteceu desde a noite de ontem na cidade de Joinville. Eu fui para a igreja para conversar com os irmãos, expor, falar em relação ao que vem acontecendo, em relação ao meu pecado. Eu confesso para os irmãos que ontem eu ia no culto que estava acontecendo, eu ia confessar o meu pecado diante da igreja. Quando eu comecei a falar, enfim, algumas pessoas foram incitadas e acabou acontecendo um caos dentro da igreja, onde eu não pude confessar o meu pecado. Quero dizer para os irmãos que sim, eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro, esse grave erro. No nome de Jesus eu estou aqui para pedir perdão aos irmãos pelo meu pecado. Agora, diante de tudo isso, existe aí uma quantidade de falácias, uma quantidade de mentiras que estão sendo envolvidas diante de tudo isso. Claro que eu sabia, que eu já imaginava que isso ia acontecer, mas eu estou aqui com a Bispa Cíntia para poder falar aos irmãos realmente o que aconteceu. Os irmãos vão ouvir da minha boca e também vão ouvir da boca da Bispa Cíntia o seu relato. O meu relato eu pequei, eu errei, eu falhei e eu estou aqui confessando o meu adultério e também estou aqui para pedir perdão à Igreja de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, busquem o perdão no seu coração. Sei que alguns irmãos estão, como é que eu posso colocar aqui, bravos, tristes, magoados comigo, mas eu confesso para os irmãos que eu não tenho mais o que fazer. Ontem, eu repito, eu fui lá para a igreja para confessar o meu pecado. E eu ia confessar. Quando eu comecei a falar, quando eu disse que eu havia dado uma carona para essa pessoa, aí não teve mais jeito. Mas eu ia confessar o meu pecado. O fato de ter dado carona é verdade, eu dei carona. O carro é meu, entende? E em relação a esse carro, eu tinha um outro carro, vendi esse carro e comprei esse carro à prestação. Esse carro, eu pago ele à prestação e tenho como provar isso. Alguém está falando que eu usei dízimo da igreja para comprar carro para amante. Isso é mentira, não é verdade, não há prova disso. Eu posso provar, isso não existe, isso não é verdade. Outra coisa, as pessoas estão usando o que nós passamos, eu não lembro eu não lembro o ano, mas nós passamos por uma acusação anônima, tá? Passamos por uma acusação anônima de alguém que fez uma denúncia anônima nos acusando de ter feito lavagem de dinheiro. O Ministério Público então entrou, nos investigou tudo que tinha para investigar, todos os nossos documentos, foi investigado tudo que podia ser investigado e nós fomos absolvidos na cidade de Florianópolis, diante do Ministério Público. Um desembargador assinou, viu todo o processo e nos deu a absolvição. Nós fomos absolvidos. Então, com a graça de Deus, o único pecado que eu tenho e que eu cometi é o pecado do adultério. E a Bispa Cíntia está com a palavra no nome de Jesus. Bom dia, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem?
Então, eu tô passando aqui também, né, para dizer assim, muitas pessoas estão me acusando que eu já sabia. Na verdade, eu não sabia, eu descobri, assim como todos, né, semana passada, foi mandado tudo no meu telefone. Então, assim, irmãos, vocês podem imaginar, eu vou ficar aqui me lamuriando como eu estou me sentindo. Mas o que eu pude fazer foi orar, porque eu acho que um cristão deve fazer isso. Uma pessoa que tem uma família. Eu sou casada com o apóstolo há 23 anos, não é 23 dias, não é 23 meses. Eu fui orar, pedir a graça de Deus. Em meio ao desespero, eu fui pedir para Deus uma resposta. E Deus ministrava muito no meu coração que eu deveria perdoá-lo, porque assim como todos vocês, todos nós, quantas pessoas ao longo desses anos chegou ali, confidenciou pecados, atrocidades, confiou a nós, né, todos os seus pecados, e nós nunca viramos as costas, a gente nunca deixou de ajudar. Deus falava para mim assim, que ele não é Deus, o Ailton não é Deus. Se você colocou ele no seu coração no lugar de Deus, qualquer pessoa que você colocar, você vai se frustrar, porque somos seres humanos, e Deus dizia que eu deveria liberar o perdão. E eu liberei o perdão para ele. E eu estou diante de vocês, eu quero morar no céu. Vocês me conhecem, vocês podem até me julgar, mas sabem da minha índole. Então assim, olha, eu convivo com Ailton 23 anos. Como homem de Deus, como pastor, eu não posso aqui denegrir a imagem dele, porque eu quero morar no céu. E eu falei para ele, diante de Deus, eu falei assim, olha, Ailton, como marido, como pai, você nos decepcionou profundamente. Mas o Senhor está gerando perdão no nosso coração, né? Mas só que como pastor eu não posso defraudá-lo, eu não posso com a ira e com a raiva, por isso que aconteceu, falar da pessoa dele, porque realmente ele sempre deu um bom exemplo dentro da minha casa, fora. A gente nunca usurpou a igreja, a gente nunca falou mal de ninguém, ele sempre defendeu as pessoas, sempre esteve ali por todos vocês. Não é fácil estar na frente de uma obra, não é fácil estar na frente cuidando de vidas. Muitas vezes a gente acaba se anulando como pessoas, a gente não tem vida própria. Então muitas vezes eu tive isso, muitas vezes o Ailton não foi o meu marido, ele foi o apóstolo, sempre se dedicando à obra. Então, amados, se você que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você que nunca fez nada, faça isso, mas Jesus gerou perdão no meu coração. Então eu falei para ele, eu falei assim, Ailton, você, como eu vejo você ainda, mesmo com tudo isso que você fez, você ainda tem o meu respeito como homem de Deus. Eu vou falar de você como pessoa, você ainda, tipo assim, porque assim, para que a imagem dele fosse destruída, ele deveria estar usurpando muito em muitas áreas, mas não foi o que ele fez. A única coisa que ele fez foi isso que eu descobri junto com vocês. Então é por isso que eu estou me pronunciando. E quero também, mencionei o nome do irmão Flavinho, né? Foi o único nome que eu mencionei lá, porque no calor do momento, dos ânimos, eu até quero pedir perdão a você, Flavinho, em nome de Jesus Cristo. Quero retratar também em relação às cesta básica que eu comentei e alguma outra coisa que eu não me lembro aqui, mas eu quero pedir perdão em nome de Jesus, porque esse irmão sempre me ajudou com cestas básicas, ajudar famílias ali, enfim, e foi um equívoco, tá bom? Mas esse irmão também é um irmão abençoado. Quero dizer, além disso, quero falar para os irmãos que, no primeiro momento, eu tentei preservar a idoneidade e a imagem da minha família, da bispa Cíntia e dos meus filhos, porque foi um pecado particular, não é crime. Eu cometi um adultério, mas não é crime na lei. Eu não sou incriminado pela lei, é um assunto particular. Mas devido a tudo que vem acontecendo, a tudo que aconteceu, eu venho confessar o meu pecado publicamente. Os irmãos que tive reunião com alguns obreiros, com alguns líderes que congregávamos juntos, eu não confessei ali, porque aqui no texto da Bíblia, em Gênesis 19, e versículo de número 17, aleluia, diz assim: aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Então eu
quis preservar a idoneidade, a Bispa Cíntia, os meus filhos. Eu ia depois me desligar da igreja, eu ia sair do ministério. Ainda estamos cogitando a ideia sobre isso, entende? Quero deixar bem claro aqui, a Bispa Cíntia, ela disse, me perdoou, como pessoa, como pastor, como servo do Senhor. Não sei se ela quer falar mais alguma coisa, não quer falar mais nada. Então eu quero pedir perdão mais uma vez. Se os irmãos, em nome de Jesus Cristo, trazer à memória, todos os irmãos, trazer à memória outro fato, trazer à memória tudo aquilo que a gente fez, que a gente orou junto, que a gente buscou junto, os milagres que aconteceu, as curas, os fatos dos milagres que Deus operou. Outra coisa, deixar bem claro para os irmãos, sempre, e nós temos como provar, sempre foi uma grande luta pagar o aluguel dessa igreja, sempre foi uma grande luta pagar o salário desses pastores, sempre foi uma grande luta. Foi feito um comentário em relação ao meu carro. Esse carro foi comprado com muito suor e sacrifício, são 26 anos de ministério, tá? Eu não cheguei em Joinville empobrecido, sem nenhum valor, não cheguei em Joinville para fazer obra de Deus. Eu estou há 15 anos nessa cidade, eu cheguei com bênçãos, eu fui muito abençoado por empresários do Brasil todo e até fora do Brasil, sempre fui muito abençoado. Nós fizemos uma doação de um apartamento e um carro particular nosso, uma caminhonete, para compra do Rancho dos Profetas. Isso está em alto, está registrado, tudo isso, está tudo documentado. Tudo que eu estou falando aqui tem documentos. Nada do que eu estou falando aqui está sem documento, tá? Está tudo documentado. Eu tenho advogados para provar, eu tenho documentos para provar, então está tudo comprovado. Então tudo que falarem, tudo que disserem nas redes sociais, os irmãos estão ouvindo da nossa boca. O que aumentar, o que falar por aí é mentira. É mentira. O único pecado que eu cometi, nunca desviei dinheiro para dar para amante, para fazer isso, para fazer aquilo. Isso é mentira. E tenho como provar. E se precisar provar diante dos irmãos ou diante da justiça, isso eu vou provar, entende? Então é o meu pecado. O meu pecado foi cometer um adultério. Eu estou pedindo perdão para a igreja, estou descendo do altar, vou passar um período de provação, de oração, de purificação em nome de Jesus, e espero alcançar no coração dos irmãos o perdão. Se os irmãos puderem me perdoar, a Bispa Cíntia colocou muito bem, aquela mulher que foi pega no ato de adultério, Jesus Cristo absolveu aquela mulher e disse àqueles acusadores: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, no primeiro momento, eu quis respaldar minha família. Eu ia me desligar da igreja, não falei isso para ninguém. Eu ia sair da igreja, eu ia passar a igreja para quem é de direito, eu ia sair da igreja, mas eu vou enfrentar de frente isso, vou ficar no banco, vou ficar na oração, vou passar pelo meu período ali de provação e espero alcançar o perdão dos irmãos. Essa é a minha palavra, é a palavra da Bispa Cíntia. Ontem eu fui para confessar isso, eu ia falar, e no final eu ia pedir o perdão da igreja, eu ia me retirar ontem da igreja, eu estava disposto a me desligar do ministério, a sair, ir embora até da cidade de Joinville, me desligar da igreja, mas devido ao que aconteceu, eu venho aqui nas redes sociais, no Pão Diário, para falar tudo isso. Mais uma vez, peço perdão ao irmão Flavinho, peço perdão a qualquer irmão, a qualquer irmã da igreja, a quem se sentiu ofendido, eu peço o seu perdão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Seu mentiroso. Mentiroso. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo. Aqui está o vídeo para a igreja ver. Você está 3 anos com a mulher. Nós temos a prova, igreja. Nós temos a prova, igreja. Acorda. Ele está 3 anos com a mulher, pô. Quem recebeu esses vídeos, então não tem o que dizer, eu não tenho o que falar. Não tem o que falar. Não tem.
Eu não tenho que aumentar e diminuir, eu vou lá no terreno. Se a causa não precisa tirar de mim da igreja. Amém? O irmão tá aí, o irmão aí? Amém? Aí. Que vergonha, vai ficar do lado desse safado, Fernando. Vai ficar do lado desse safado, Fernando. Ele não é pra conversar. Ele é pra conversar. Agora não tem como se resolver. Ele confessou pra vocês? Ontem agora é o momento de resposta. Beleza, valeu. Desculpa então. Ele não deve não ter. Vai esclarecer. Na verdade, vai enganar o povo. E a maioria não gosta.